E agora nós passamos para o momento da palavra. Nós estamos em Lucas. Os domingos à noite nós estamos fazendo a exposição sobre o Evangelho de Lucas. Nós estamos lá em Lucas, capítulo 1. Hoje nós vamos para a sexta mensagem. Estamos aí, pela graça e misericórdia do Senhor, tentando aí tirar todo bom proveito, todo o tesouro que está neste Evangelho. Lucas, capítulo 1. Hoje nós vamos a partir do verso 26. A partir do verso 26. 26 ao verso 33. Amém? Vamos lá, diz assim a palavra do Senhor. No 6º mês foi o anjo Gabriel enviado da parte de Deus para uma cidade da Galiléia chamada Nazaré, a uma virgem desposada com certo homem da casa de Davi, cujo nome era José. A virgem chamava-se Maria. E entrando o anjo aonde ela estava, disse: Alegra-te, muito favorecida, o Senhor é contigo. Ela, porém, ao ouvir esta palavra, perturbou-se muito e pôs-se a pensar no que significa esta saudação. Mas o anjo lhe disse: Maria, não temas, porque achaste graça diante de Deus. Eis que conceberás e darás à luz a um filho, a quem chamarás pelo nome de Jesus. Este será grande e será chamado Filho do Altíssimo. Deus, o Senhor, lhe dará o trono de Davi, seu pai. Ele reinará para sempre sobre a casa de Jacó, e o seu reinado não terá fim. Amém? Vamos orar? Santo Deus, mais uma vez, Senhor, nós nos achegamos a Ti, neste momento onde é o momento onde o Senhor alimenta a nossa alma, o nosso espírito, Senhor. E nós te pedimos que o Senhor nos ajude a compreender a Tua palavra, que o Senhor nos ajude a compreender tudo que for falado neste momento, que o Senhor venha me trazer à memória tudo que foi estudado e que as aplicações venham do Teu Espírito, como foi feito nos estudos, Senhor. Nos ajuda, Pai, nós necessitamos de Ti. Fala conosco, fala ao nosso coração, fala à nossa mente, para que nós possamos crer que Tu és o nosso Deus e que o nosso Deus encarnou para morrer por nós na cruz do Calvário. Seja conosco mais uma vez, Senhor, e assim nós Te glorificaremos. Assim nós te oramos, em nome de Jesus. Amém. Amém? Então a gente começou aí, com essa série de mensagens no Evangelho de Lucas, e ali nós viemos caminhando, vendo que Lucas, ele escreveu esse Evangelho a partir de relatos de outras pessoas que caminharam com o Senhor Jesus. No caso, Lucas não foi uma inspiração divina, como se fosse dele sozinho escrever, inspirado pelo Espírito Santo, como viesse possivelmente como pensamentos, mas ele colheu relatos dos apóstolos, de pessoas que caminharam com o Senhor Jesus. E ali ele escreveu Lucas e Atos dos Apóstolos. Aí nós vimos que foi na época do rei Herodes, e ali nós fizemos o contraponto entre Herodes e Zacarias e Isabel, que é um casal justo, obrigado, Felipe, justo e irrepreensível diante de Deus. Nós vimos aí na segunda mensagem. Depois nós vimos sobre filhos, porque Isabel era estéril, e eles já eram idosos, eles queriam muito ter filhos, e nós vimos a importância dos filhos, o que a palavra do Senhor diz com relação a ter filhos. Depois nós vimos sobre a doutrina dos anjos, porque tem um relato de um anjo que traz a mensagem do Senhor, tanto a Zacarias como a Maria, que é como nós vamos ver hoje. E ali nós passeamos um pouquinho pela doutrina dos anjos, para nós entendermos como que se deu aparições de anjos, os erros que foram gerados, o cuidado que a gente tem que ter com relação aos anjos. E nós vimos na última sobre o pecado da incredulidade, a falta de consagração ao Senhor, fazendo uma alusão ali que João Batista, o filho de Isabel, seria um nazireu, que é uma pessoa consagrada ao Senhor, que nós podemos nos consagrar hoje. Eu até cheguei a relatar que nós podemos ser nazireus dos nossos dias, nos consagrando ao Senhor na leitura, na oração, no jejum, buscando a palavra de Deus. E assim nós realizaremos os propósitos do Senhor e nós seremos abençoados pelo nosso Deus, com as nossas orações sendo respondidas. E agora, nesse texto,
onde fala sobre Maria e o anúncio soberano da vida do rei Jesus. Lembrando do rei Jesus, nós vemos que o anjo Gabriel, mais uma vez, ele é enviado na história, sendo mensageiro de Deus, só que agora a Maria, né, no verso 26, diz lá onde nós lemos, no 6º mês foi o anjo Gabriel enviado da parte de Deus. No 6º mês de quê? 6º mês de gravidez de Isabel, esposa de Zacarias. Lembrando que a história vem discorrendo, né? Gabriel aparece a Zacarias no templo e anuncia que Isabel ficaria grávida. Zacarias duvida, aí ele recebe uma punição, ele fica mudo. E passados 6 meses, o anjo Gabriel é enviado novamente por Deus, agora para falar com Maria. E o texto nos diz que ele vai também à cidade da Galiléia, chamada Nazaré. Porque o texto dá ênfase, Lucas, né, faz questão de dar ênfase, tanto no 6º mês, quanto em Nazaré da Galiléia. O 6º mês, por quê? Isabel, lá no verso 24 e 25, diz ali que, passados aqueles dias, Isabel concebeu e ocultou-se por 5 meses. Lembrando que ela estava passando por um momento de dificuldade, porque naquela época uma mulher que não tinha filhos, e era casada e não tinha filhos, as pessoas julgavam e falavam que era por causa do pecado, porque era uma maldição, porque no Salmo 127 fala que os filhos são herança do Senhor, fruto do ventre, o seu galardão, é uma bênção de Deus ter filhos, são bênçãos, e com uma pessoa que não tem o pré-julgamento, sem saber do futuro, né, o que irá acontecer, levava aquelas pessoas a julgarem ele errado, e ela se recolheu 5 meses, possivelmente foi para ela esperar que a sua barriga crescesse, e ela já era idosa e era estéril, se ela fala antes, as pessoas não iam acreditar, mas após esse tempo, as pessoas iam ver, estou grávida, o anjo veio e falou isso, e as pessoas, não tem como, porque a criança está ali no ventre dela, né? E na cidade da Galiléia, chamada Nazaré, porque era um local obscuro e esquecido naquele tempo, era um local ao norte de Jerusalém, era como se fosse um local de fronteira com outro país, e naquela cidade habitavam muitos gentios, pessoas que não eram judeus. Então, a própria religião judaica ali, ela era muito enfraquecida, tinha uma mistura de povos, então não tinha uma pureza. E lá naquela época, os fariseus, eles cobravam muito, né, a pureza da Torá ali, que era a leitura do Antigo Testamento, então eles queriam se separar ao máximo de qualquer tipo de outro povo. Tem até um relato no Evangelho de João, lá no capítulo 1, 45, onde fala sobre Filipe, que encontra Jesus, né? Filipe, quando Jesus chama ele, aí leva Jesus a Natanael. Aí quando ele chega para Natanael, Filipe fala com Natanael, encontrei aquele que a gente está procurando, o Messias, ele é lá de Nazaré. Aí Natanael fala, mas lá pode ver alguma coisa boa de lá? Né? Ele, como se falasse, ela é uma comunidade muito ruim, longe, no meio da roça, um local onde não tem nada, não tem instrução, não tem nada. Pode vir alguém importante de lá? Ele julgou errado, né? E dali onde viu o nosso Deus. E aqui tem algumas aplicações legais, mas a gente vai ver no final. Eu vou primeiro falar as minúcias do texto, aí depois no final a gente vem aplicando. O texto também diz, no verso 27, fala que o anjo vem a Maria, que era uma virgem, desposada do certo homem da casa de Davi, cujo nome era José, né? A virgem se chamava Maria. Lucas dá ênfase que Maria era virgem. E é interessante porque o relato anterior, quando Gabriel vai até Zacarias, Isabel era estéril e era idosa. Só que o texto não fala que foi um milagre que o Espírito Santo semeou no ventre de Isabel, não. Eles conceberam João Batista uma relação normal entre marido e mulher. Agora, com Maria é diferente, porque Maria era virgem. Então, foi um ato, um milagre muito maior, né? Se nós formos colocar milagre por tamanho de grandeza do que aconteceu, foi um milagre muito maior, e era uma virgem desposada. O que significa desposada? Era uma mulher
que ainda não tinha relações com seu marido. Por quê? Ainda não tinha acontecido o casamento. Naquela época, os pais faziam um contrato dos filhos, para os filhos casarem. E a partir desse contrato, até chegar à idade do casamento, eles praticamente eram tidos como marido e mulher. Então, eles não podiam, né, ter relações com outras pessoas, eles se guardavam, se purificavam até o momento de casar. E se por acaso desse alguma coisa de errado, teria que fazer como fosse quebrar o contrato, um divórcio, para poder cada um ir para o seu lado, né? Então, desposado significa que ela também não tinha relações com ninguém, era virgem e nem com seu marido. E com certo homem na casa de Davi. Também Lucas dá uma outra ênfase, da casa de Davi, José. Por quê? Porque Jesus, a todo tempo no Antigo Testamento, era profetizado que o Messias seria da descendência de Davi, né? Ele é rei. Lá em 2 Samuel 7, fala que ele vai vir, ele vai reinar sobre o trono de Davi. Então, Jesus ele tinha que ter o sangue real. E José era da família, ele seguia a linhagem de Davi. E é interessante porque aí a gente pode pensar, né? Mas o certo seria José, então, né, ter relação com Maria para vir Jesus. Só que não é assim, porque naquela época era considerado já vindo da descendência até se o pai, o cabeça, fosse. Então, Jesus vindo ali, ele era considerado como filho de José, independente se ele foi semeado ou não. E por isso que Lucas dá essa ênfase, né? No tanto que lá no capítulo 3, no verso 23, onde fala sobre a genealogia, e lá no capítulo 2, verso 4 também, se dá ênfase que José é como se fosse Jesus, veio de José. José está na genealogia de Jesus, só que ele não foi o pai biológico de Jesus. Beleza? Um outro ponto também que Lucas continua falando é quando o anjo Gabriel ele vai até Maria entregar a mensagem a ela, que está ali a partir do verso 28. Aí, entrando o anjo onde ela estava, disse: alegra-te, muito favorecida, o Senhor é contigo. E também, o texto continua, né? Ela, porém, ao ouvir esta palavra, perturbou-se muito e pôs-se a pensar no que significaria esta saudação. 30. Mas o anjo lhe disse: Maria, não temas, porque achaste graça diante de Deus. 2 pontos muito importantes nesses 3 versículos. O primeiro é quando ele fala que ela é agraciada. Você é muito favorecida diante de Deus. Hoje em dia, infelizmente, se criou, ao decorrer da história, né, se levantou, se formulou uma doutrina dizendo que Maria ela tem méritos, né? Que ela é intercessora. Só que aqui nós vemos que ela é agraciada. E ser agraciado significa o quê? Ser agraciado é Deus fazer um favor por você, um favor que nós não merecemos, porque a graça é um favor imerecido. E ser agraciado, como o texto diz, que ela foi favorecida e que Deus era com ela, porque Deus quis vir a Maria. Não foi porque Maria foi a Deus e ela se colocou, um exemplo, como se Deus falasse assim, ó, preciso de uma virgem para poder cumprir essa missão. Aí Maria foi lá, ó, não, eu estou disponível. Não foi isso. Foi Deus que veio até Maria, ó, você vai cumprir isso aqui, já está escrito que eu ordenei, eu decretei. Né? A gente pode até entrar naquela questão da, existe uma eleição de Deus? Existe, a gente vê aqui em Maria. Existe uma predestinação de Deus? Existe, porque o destino de Maria já estava traçado, tanto para a sua salvação, quanto para a missão que ela iria cumprir naquele momento. Então, nós temos os textos, o texto bíblico, em vários locais ele vai provando doutrinas que muitas vezes é falada e a gente não compreende, né? E aqui em Maria nós vemos que Deus vai a ela, Deus é gracioso com ela, como diz lá no verso 30. Não temas, porque achaste graça diante de Deus. Né? Ela achou graça, ela achou o favor de Deus a ela. Então, Deus se inclinou a ela e quis usar ela para cumprir o seu propósito. Só que com isso, quando Deus resolveu utilizar Maria para cumprir o seu propósito e na vinda do seu filho, ele também abençoou ela, porque geraram o Filho de Deus.
Que honra que essa mulher teve, né? Muitas vezes nós evangélicos, protestantes, deixamos de lado também, né? Maria não é a mãe de Deus, não é intercessora, não é mediadora, mas ela é uma mulher também muito favorecida. Nós também não devemos deixar totalmente de lado, porque ela foi agraciada. E ela nos dá um grande exemplo. Na próxima mensagem, nós iremos ver que Maria se coloca como serva. Maria canta, louva a Deus, o meu coração se alegra no Senhor, o meu Salvador. Ela se coloca totalmente à disposição do Senhor. Independente se o Senhor a escolheu ou não, ela se coloca ali em favor da obra do Senhor. E também um outro ponto é quando o anjo fala para ela não temas, porque ela ficou nervosa, que é um outro ponto que linka junto com Zacarias, quando Gabriel aparece a Zacarias. Quando eu falei sobre os anjos, teve um ponto interessante que vale a pena ser citado novamente. Toda vez que houveram aparições angelicais de anjos de Deus, os homens temeram. Os homens se lançaram no chão, até erraram e adoraram, como o apóstolo João, né? Que quis adorar um anjo, pensando que era Deus o anjo. Não, adora a Deus. Porque era algo totalmente sobrenatural, algo celestial. Agora, quando houve aparições de demônios, ou o próprio Satanás, não houve sustos. Ao decorrer da história da igreja, nós vimos que foram levantadas várias seitas, como os mormons, Testemunho de Jeová, os adventistas, que eles têm no seu cunho doutrinário doutrinas de anjos. Só que o próprio apóstolo Paulo falou em Gálatas que se um anjo trouxer uma nova mensagem para acrescentar, que ele seja anátema, amaldiçoado, porque o evangelho, o quadro já está fechado. Então não existe um anjo vir e trazer uma mensagem. E essas pessoas falavam que o anjo caminhava com elas. Um dia eu estava lá fazendo a barba, igual um certo homem, e apareceu Jesus, eu continuei fazendo a barba. Como se o apóstolo João viu um anjo, ele se jogou no chão, com medo, e adorou pensando que era Deus. Então, quando há aparições de anjos, hoje em dia pode acontecer, não podemos fechar, né, o quadro, mas naquele momento aparecia como neste relato, porque Deus estava revelando coisas que aí ia de acontecer. Agora, toda a revelação de Deus já está fechada. Nós já sabemos o que vai acontecer. Está aqui. Nós não temos dúvidas do futuro. Não há novas revelações. Então, nós não podemos, se por acaso aparecer um ser e trazer uma nova mensagem, saia, aparta-te de mim. Deus te repreenda. Porque é um demônio. E se por acaso a gente tomar um susto, pode ser que seja um anjo de Deus que está ao nosso redor, nos livrando de alguma coisa. Porque Deus também dá ordem aos seus anjos para que nos guardem. E pode ser Deus também, às vezes a gente pode estar ali triste, eu não sou filho de Deus, e Deus permitir que algo sobrenatural aconteça. Pode? Pode. E a gente vai ver, poxa, Deus está me guardando. Então eu estou fraco aqui, mas Deus está me guardando, aí você tem um renovo. Beleza? E o texto continua dizendo, e fala no verso 31, a mensagem, né? Gabriel traz a mensagem ali que ele veio levar a Maria. E começa a falar do nosso Senhor Jesus e diz, eis que conceberás e darás à luz um filho, a quem chamarás pelo nome de Jesus. Jesus significa Javé, a salvação. Deus é a salvação. O nome dele já fala dele mesmo. Jesus é Deus. Ele, como diz lá no Evangelho de João, Jesus, o Verbo estava no princípio com Deus, e o Verbo era Deus. Nós lemos em Filipenses, Jesus se esvaziou da sua glória e encarnou, assumindo a forma de servo e figura humana. Veio sofrer por nós na cruz do Calvário, cumprir todo aquele propósito ali que o Pai, junto ali da Trindade, decretou na eternidade. E o texto continua dizendo que também, este será grande, e será chamado Filho do Altíssimo. Deus, o Senhor, lhe dará o trono de Davi, seu pai, e ele reinará para sempre sobre a casa de Jacó, e o seu reinado não terá fim. Quando ele diz que é grande, está lá em 2 Samuel, coloca aí, Robert, por favor, para a gente não sair aqui do texto, 2 Samuel 7, verso 9, tudo que o anjo Gabriel falou está profetizado no Antigo Testamento. 2 Samuel, verso 7, ela diz lá,
eu fui contigo. Não, é isso mesmo, 7:9. Eu fui contigo por onde quer que andastes, eliminei os teus inimigos diante de ti e fiz grande o teu nome, como os grandes tem na terra. Grande. Olha por que o anjo Gabriel fala para ela, ele será grande. O outro ponto fala sobre a filiação divina. 2 Samuel, tudo em 2 Samuel 7, Robert. Agora o verso 14. Verso 14. Diz lá, ó, e eu lhe serei por pai, e ele me será por filho. Então esse que vai vir, ele é filho de Deus. É filho de Deus. Também, ó, seu trono messiânico, o verso 13, Robert, um verso anterior a esse. Este edificará uma casa ao meu nome, e eu estabelecerei para sempre o trono do seu reino. Para sempre. Conotação de eternidade. Então ele será Deus, filho de Deus, essência do Pai, também todo-poderoso, onisciente, onipotente, onipresente. Deus, e ele vai reinar. Mas só que rei, só pode que rei? Deus pode ser rei? Não, rei é título para seres humanos. Então ele vai encarnar. É o Deus que também se tornou rei dos seres humanos. A vinda de Jesus. E o outro, o seu reinado eterno, né? Tem outro verso, Robert, verso 16. Até esqueci. Verso 16, o seu reinado eterno. Porém, a tua casa e o teu reino serão firmados para sempre diante de ti. Teu trono será estabelecido para sempre. De novo, falando da continuidade do seu reinado, que foi a promessa. Isso aqui foi a aliança que Deus fez com Davi lá atrás. Hoje, mais cedo, a gente estava até conversando sobre as alianças, né? Essa é o cumprimento da aliança que Deus fez com Davi. Então, o nosso Senhor Jesus, grande, o maior dos homens, né? Grande sobre todos os homens, ele é o Messias que assumiria o trono de Davi, o descendente, e o seu reinado seria eterno. Por quê? Porque ele é o Filho de Deus, ele é o Deus encarnado, é a segunda pessoa da Trindade. Beleza? Aí agora nós passamos para as aplicações. O que nós aprendemos com esse texto? Em primeiro lugar, nós aprendemos com o exemplo de humildade do Senhor Jesus Cristo, que sendo Deus, veio e nasceu de uma pobre virgem. Sendo o Criador de todas as coisas, tudo é dele. Ele veio e nasceu em uma cidade esquecida, lá na Galiléia, que sendo todo-poderoso, ele poderia vir e aparecer. Ele precisava nascer igual uma criança, passar fome, frio e sede, tudo que ele passou, chorou. Lá no próprio Evangelho de Lucas, no Getsemane, que eu citei semana passada, ele estava em uma agonia tão grande que as veias capilares do corpo dele estourou, e quando ele suava sangue. Naquele momento, antes dele ser preso, porque ele sabia o que iria passar. Ele precisava disso tudo? Não, mas ele escolheu passar. Ele veio, o Deus Todo-Poderoso nasceu. Ele se esvaziou da sua glória e encarnou, como nós lemos em Filipenses. Vou ler aqui novamente, ó, Filipenses 2, 5-8, que diz: tende em vós o mesmo sentimento que houve também em Cristo Jesus, pois ele, subsistindo em forma de Deus, não julgou como usurpação o ser igual a Deus, antes a si mesmo se esvaziou, assumindo a forma de servo, tornando-se em semelhança de homens, e reconhecido em figura humana, a si mesmo se humilhou, tornando-se obediente até a morte e morte de cruz. Ele sabia que aqui não era o seu lugar, que aqui ele estava vindo cumprir uma missão, e ele caminhou assim para cumprir a sua missão. Como diz o apóstolo Paulo em 2 Coríntios 8:9, pois conheceis a graça do nosso Senhor Jesus Cristo, que sendo rico, se fez pobre por amor de vós. Ele rico, todo-poderoso, o Deus Criador, se fez pobre e encarnou. E aí vem aquela pergunta onde a gente é confrontado: será que nossa humildade tem impactado ao nosso redor como a de Jesus nos impactou? Será que nós temos sido humildes no Evangelho, no nosso dia a dia, e nós não temos pregado o Evangelho só com a boca, mas com a vida, para que nós tenhamos trazido impacto às pessoas que estão ao nosso redor? Lembrando, esse milagre da encarnação foi o maior, é o maior evento da face da terra, de toda a história da humanidade, desde o princípio até o seu fim.
Não existe coisa maior. Não existe algo que possa passar. Está sobre a encarnação do Verbo de Deus, do Deus Filho, o Criador de todas as coisas. A luz veio ao mundo para nos tirar das trevas. Não há coisa maior. Olha a humilhação que ele teve. Olha por tudo que ele passou. E nós, como discípulos de Cristo, né, cristãos, a conotação que foi dada na igreja primitiva, aqueles que caminhavam buscando a Cristo, será que nós temos caminhado da mesma forma, como os cristãos professos? E a Bíblia nos diz que somos o quê? Peregrinos. Uma outra coisa que a gente tem que botar na cabeça, nós cristãos, porque muitas das vezes a gente olha caminhando para o nosso mundo material e esquece que a partir do momento quando Deus nos chama, nós passamos a ser peregrinos nessa terra. Nós estamos de passagem, temos uma missão. O apóstolo Pedro diz, em 1 Pedro 2,11, amados, exorto-vos como peregrinos e forasteiros que sois, a vós absterdes das paixões carnais que fazem guerra contra a alma, mantendo o exemplar o vosso procedimento no meio dos gentios, para que naquilo que falam contra vós, outros, como de malfeitores, observando-vos em vossas boas obras, glorifiquem a Deus no dia da visitação, para que as pessoas, quando olhar para a sua vida e falar, caramba, ele é um cristão verdadeiro, olhar ali, você caminhando no caminho correto, tendo consciência que nada daqui é nosso, nada é nosso, tudo é dele. Ele apenas nos empresta para que nós façamos uso, nós ali, dependendo da nossa necessidade, e que nós usemos os nossos recursos, os que nós temos, para a glória de Deus. Trazendo uma boa alimentação dentro de casa, ajudando, às vezes, uma pessoa que está precisando. E aí Deus vai nos dando condições. E isso é tudo um exemplo de humildade, como o nosso Senhor foi humilde. E o segundo aprendizado, também nós podemos aprender que é Deus quem decreta, elege e predestina todas as coisas. Aí entra aquela questão doutrinária, doutrina da eleição e predestinação. Maria apenas foi informada de sua missão. Maria não se colocou à disposição de Deus antes dele decidir que ela viria cumprir aquele papel. Deus que escolheu ela. Deus já havia preparado tudo. Já havia profetizado o reinado do Senhor há 1000 anos atrás, como nós lemos em 2 Samuel. 1000 anos. Como nós podemos não acreditar e não crer? E se nós entendemos biblicamente falando, que Deus dá a cada um de nós uma missão, nós devemos ir em frente. A cada um de nós Deus dá uma missão. Uns Deus chama para ser pastor, outro para diácono, o outro para orar pelos outros irmãos, o outro para ser o abençoador, o outro para dar uma palavra de consolo, o outro para exortar, para puxar a orelha. Deus chama cada pessoa para um ministério, para uma função, porque todos nós fazemos parte de um corpo. Se a boca não caminha, se os pés não levarem, o braço não vai ajudar o ouvido a escutar, cada um vai fazer a sua parte. Então, nós somos um corpo bem ajustado, caminha de uma maneira para a glória de Deus. E Deus chama cada um de nós. Cada um de nós, se nós estamos aqui hoje, é porque Deus decretou lá atrás. Nada é à toa, não existe por acaso na Bíblia. Por acaso aconteceu isso, não. Né? Um dia trabalhando, a gente viu lá, que as coisas não acontecem por acaso. A gente falando da palavra, aconteceu uma coisa interessante. Será que foi por acaso? Não existe o acaso. Deus move, Deus fala conosco, Deus nos chama a nos arrependermos. Quando o nosso coração fica ali, contrito e quebrantado, e você tem aquele sentimento, como eu já tive, igual no momento da minha conversão, foi um sentimento muito, acho que até hoje eu nunca tive um igual, quando tive a convicção do pecado, Deus estremecendo meu coração por dentro, me trazendo à memória todos os erros, e ali me levando ao arrependimento, me conduzindo ao arrependimento, e depois me conduzindo à cruz do Calvário. Por quê? Porque já estava escrito, tinha o seu momento, eu tenho que escolher? Sim, mas depois que Ele me mostra que eu não tenho escolha melhor do que essa. Então, por isso,
nós caminhamos e não falamos assim, Cristo, eu te aceito não. Eu falo, Senhor, me aceita, porque eu sou um pobre pecador. Como o apóstolo Paulo diz em Romanos, né? Miserável homem que sou, quem me livrará do corpo dessa morte? Mas graças a Deus por Jesus Cristo, nosso Senhor. E um outro aprendizado é quando nós vemos tudo que foi relatado pelo nosso Senhor Jesus Cristo. Nós que somos cristãos, nós temos um rei. Jesus não está morto, ele ressuscitou e agora ele reina ao lado do seu Pai. Desde o momento onde ele subiu aos céus, ele está reinando, está governando todas as coisas. Às vezes nós vemos coisas ruins acontecendo e nós achamos que o mundo, Deus deu corda, igual diz um tipo de doutrina, eu esqueci o nome, que eles falam que Deus criou e deu corda no relógio, e tudo está se destruindo porque a corda do relógio está acabando, e uma hora vai parar. Será que é isso? Não. Quando nós olhamos para as Sagradas Escrituras, tem um começo, um meio e um fim dessa história aqui, porque Deus decidiu. Só que ela também não termina aqui, porque as últimas páginas dizem que essa história continua. Aqui no final vai ser resolvido um problema, que é o problema do pecado, um problema dos que desobedeceram a Deus, dos que não creram em Jesus. E aqui será resolvido, cada um vai ser enviado para um local e vai continuar, só que agora na eternidade. Então, nós podemos crer e podemos estar seguros que nós temos um Deus, um Rei, que é grande. Grande não só como o maior homem que existiu em toda a história da raça humana, mas grande também em poder, grande em consolo, sendo o nosso consolador, grande em misericórdia e graça. Porque eu sou pecador, então se eu tropeçar 10 vezes, Ele tem misericórdia para mim 10 vezes. Não que eu vá viver uma vida de qualquer jeito, como se fosse uma graça barata. Não, mas se eu vou tropeçar, eu vou pecar, Ele tem. Ele é grande em nos guardar, em misericórdia também de nos ajudar quando a gente está em apuros. Como nós vimos, na Bíblia tem 366 não temas. Então, se você tiver medo em um dia na sua vida e clamar ao Senhor, Ele vai falar para você, eu estou contigo. Tem lá não temas para cada dia do ano. E se você precisar dobrado, tem mais um lá de sobra. Ele é grande, Ele é o nosso Rei, e Ele continua reinando, e vai reinar para sempre. E o reinado dele não terá fim. E um outro, último ponto, é aquele ponto que eu sempre faço questão de enfatizar, porque não adianta nós apenas escutarmos e muitas das vezes falarmos se nós não estamos alinhados com Cristo, se nós não temos uma comunhão verdadeira com esse Salvador, esse Deus homem, todo-poderoso, que veio a este mundo para morrer, para pagar pelos nossos pecados. Porque se Ele não viesse, nós não estaríamos aqui. Se isso tudo fosse mentira, nós estamos perdendo tempo. Mas não é, porque nós vemos, nós presenciamos e testemunhamos transformações de pessoas. Nós vimos pessoas que são incuráveis, curadas. Eu tive o prazer, o privilégio de presenciar na minha família milagres acontecendo. Então Ele existe, e nós temos que nos acertar com Ele, nós temos que nos arrepender das nossas falhas, nós temos que buscar esse Deus que foi humilde em toda a sua eternidade e veio a este mundo para nos perdoar e nos curar. Jesus, é como se diz, né? Ele veio para curar, libertar e nos santificar. Então creia em Jesus como seu Rei, como seu único, suficiente Senhor e Salvador. Ele estará contigo, como Ele mesmo disse, até o fim dos tempos. E aí, o seu foco, a sua alegria estará nele, como diz o nosso catecismo. Para que o homem foi criado? Para glorificar a Deus e alegrar-se nele para sempre. Tenha alegria eterna, meu irmão. Creia em Jesus Cristo. Ele é o nosso Rei. Que Ele seja o seu Rei soberano, um Rei de amor, de graça e misericórdia, como nós cantamos. Amém? Vamos cantar mais um louvor? Depois nós fazemos a oração final.
posso ver as multidões prostradas aos seus pés, só em Jesus. Eu posso ver suas mãos erguidas em adoração a ti, Jesus. Em toda a terra, um novo canto que exalta e glorifica a ti, Jesus. Em toda a terra, um povo santo que vive pra ti, ó Rei Jesus. Recebe a honra, recebe a glória, todo domínio e poder são para ti. A majestade e as riquezas, tu aos teus pés, pois és rei sobre nós, Senhor Jesus. Eu posso ver? Glória a Deus. Eu posso ver as multidões prostradas aos seus pés, só em Jesus. Eu posso ver, eu posso ver as mãos erguidas em adoração a ti, Jesus. Em toda a terra, em toda a terra, um novo canto que exalta e glorifica a ti, Jesus. Em toda a terra, um povo santo que vive pra ti, ó Rei Jesus. Recebe a honra, recebe a glória, todo domínio e poder são para ti. A majestade e as riquezas, tu aos teus pés, pois és rei sobre nós. Recebe a honra, recebe a glória, todo domínio e poder são para ti. A majestade e as riquezas, tudo aos teus pés, pois és rei sobre nós, Senhor Jesus. Amém. Vamos orar. Ô Santo Deus, eterno Pai, mais uma vez estamos aqui, Senhor, diante da Tua palavra pregada, Pai. Nos ajuda a crermos em Ti como nosso Rei, o Rei dos nossos dias, de todo momento quando nós estamos sozinhos em casa, de todo momento quando nós estamos caminhando, indo para o trabalho, o nosso Rei que governa a nossa vida quando nós estamos ali em momentos difíceis, dizendo para nós não temos, como o Senhor disse através do anjo Gabriel a Maria, Senhor. Ai, Deus, nós precisamos de Ti, nós precisamos crer verdadeiramente que o Senhor está sentado sobre um alto e sublime trono, com seus pés sobre a terra, e que tudo está no Teu comando. Fala conosco através da leitura da Tua palavra, Senhor. Nos leva à real convicção do nosso pecado a cada dia, para que nós sejamos humildes e venhamos a aprender contigo que rico se fez pobre, Senhor. Nos ajuda no nosso caminhar, nos dá essa fé, Senhor. Nos conduz ao verdadeiro e genuíno arrependimento.
para que nós possamos te glorificar cada vez mais o teu nome. E que possamos impactar pessoas que estão ao nosso redor, para que pessoas sejam salvas, sejam curadas, sejam libertadas do pecado, Senhor. Obrigado pela tua palavra, obrigado por este culto, Senhor. Obrigado por este momento de comunhão, onde nós podemos estar juntos com os irmãos, reunidos te glorificando, Senhor. Agora nós pedimos que o Senhor nos leve em paz aos nossos lares, que o Senhor nos conduza cheios de Ti, para que possamos ao decorrer dessa semana meditar em tudo que foi falado e no nosso devocional diário, para que possamos ser cheios cada vez mais da Tua graça, da Tua glória, Senhor. Obrigado por tudo. Assim nós choramos em nome de Jesus. Amém. Amém, meus irmãos.